Vocês estão bem hoje? Tá sossegadinho? Nós estamos vivos ainda, amém, Jesus? Estamos vivos? E quem está em casa, está vivo também? Deixa um oi aí para nós saber que você está vivo. Tô aguentando firme e forte. Meninos, na semana passada, a gente estava conversando sobre esse assunto aqui, né? Então, a gente viu os níveis de divisão, os níveis de organização dentro da taxonomia. Então, a gente falou de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso estranha aí. Talvez você tenha se perguntado assim: ah, tia Pri, como que eu vou decorar isso aqui? Eu vou te ensinar do jeito que eu decorei. Tudo bem? Como que eu decorei esses níveis de organização, tá? Quais são eles? Vamos por aqui de novo. Passou. Essas são as divisões, tá? Então, só fazer um remember aqui. Eu vou pôr aqui o domínio, que é o nível mais elevado de organização dos seres vivos, tá? Então, partindo do domínio até chegar aqui em espécie, a gente está vendo que ocorre o quê? Um decréscimo nessa organização. Ou seja, a gente parte de um nível mais geral, onde você coloca todos os caras que apresentam o mínimo para fazer parte daquele grande grupo, e depois a gente vai afunilando, vai estreitando, porque daí nós começamos a separar, a organizar os seres vivos pelas características que são comuns entre eles. Então, até alguns pontos, a gente percebe que os organismos que estão enquadrados aqui, eles vão compartilhar de características em comum. Mas quando a gente chega nesse nível mais íntimo, aqui já o negócio muda de figura, certo? Então, para a gente poder memorizar essa ordem, e quando eu falo em memorizar essa ordem, estou levando em consideração que existem... Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta, vai, antes de falar isso para vocês. Todo mundo está querendo fazer o Enem, só o Enem? Ou levanta a mão quem vai fazer outra prova além do Enem? Tá vendo? Então, quando eu falo em outras provas, em outras avaliações, que são os vestibulares tradicionais, a gente tem alguns vestibulares que podem fazer uma pergunta simples para você, que requer que você saiba só qual é essa sequência da taxonomia, dessa organização que a gente faz, tá bom? Então, eu estou levando em consideração que, de repente, pode você que vai fazer essas outras provas acontecer de cair uma pergunta assim, tá? Então, para você memorizar isso daqui, como que eu gravei esse negócio? Eu gravei a seguinte palavra. Acho que alguns de vocês já conhecem. Refitofagem. Alguém já ouviu falar isso aqui? Eu decorei desse jeito, colega. Gravou essa palavra, você está gravando exatamente a ordem. Porque R de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fa de família, G de gênero, E de espécie. Então vamos lá. Um reino eu divido em vários filos. Se eu pegar um filo, esse filo se divide em classes. Se eu pegar uma classe, essa classe se divide em ordens. Se eu pegar uma ordem, essa ordem se divide em famílias. Se eu pegar uma família, ela se divide em gêneros. Se eu pegar um gênero,
eu tenho várias espécies. Tudo bem? Tranquilo? Então eu vou pôr um exemplo aqui para você de uma pergunta que eu já vi que caiu. Foi de pergunta de alternativa. Em cima disso, mas o cara usou um desenho e ele te deu uma referência. O que significa isso? Qual vai ser meu ponto de partida? Eu estou aqui, eu vou ter que voltar para trás, ou eu estou aqui e vou ter que vir para frente? Tipo assim, ó. Vamos pôr aqui um exemplo. Imagine que aqui, essa caixa, ela é um nível de filo. Na divisão taxonômica, certo? É um taxon, é uma categoria taxonômica que nós chamamos de filo. E aí dentro desse quadrado, o cara pôs assim. Botei um losango, dentro do losango botei um círculo, dentro do círculo botei um quadrado, e dentro do quadrado coloquei as estrelas. Se esse quadrado representa um filo, as estrelas, qual taxon seria? Então vai lá. Você não está aqui? Você não está em filo? Você está aqui do mais maior do grande, e aí você entrou para dentro. Você concorda comigo, sim ou não? Que o cara fez uma imagem assim, em que ele pega um nível maior, que ele chamou aqui de filo, e aí dentro dessa imagem maior, ele fez divisões. Então ele dividiu o filo nesse losango. O que é o losango então? Fácil. Ele pegou esse losango e dividiu em círculos, pegou um círculo, que seria esse círculo, pegou esse círculo e dividiu em um retângulo, que seria um retângulo, pegou esse retângulo e dividiu em esse, então que seria estrela. Ele sempre vai dar um referencial para você. Só que se a gente não sabe essa merda aqui, nessa ordem, desculpa a expressão, nós erramos um exercício fácil e é sossegadinho, tá vendo? Então, ó, partindo desse exemplo, que depois nós vamos ver outros exercícios parecidos com isso aqui, a gente tem que enxergar quais são as divisões que existem dentro da taxonomia. Por isso que eu falei para você, grava essa palavra que daí você sabe. E aí você vai olhar no exercício, você vai ver se você tem que ir para frente ou ir para trás. Tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente andou para cá, né? A gente foi afunilando e chegamos em nível de gênero. Perfeito. Se tivesse sido o contrário, se ele tivesse feito um desenho e feito assim, as estrelas é um determinado taxon. A gente chama categorias taxonômicas ou usa essa palavra aqui, taxon. É a mesma coisa, tá bom? Então vai lá. Ele vira e fala assim, gente, a estrela representa uma determinada espécie. A que nível taxonômico, então, nós vamos ter o quadrado? Então, olha no refipofagem. No exercício ele deu a referência, né? Ele disse para você que você está aqui, ó. A estrela representa a espécie. Você vai vir daqui e ir para frente ou você vai voltar para trás? Voltar para trás. Por que, Tia Pri? Depois de espécie a gente tem subespécie que nem é tanto utilizado assim, ok? Mas olhando no desenho, ó. Você está no nível pequeno e você começa a voltar, porque você vai começar a englobar todos eles um dentro do outro, então você está aumentando, ok? Por isso que a gente retorna. Então acompanha comigo. Se aqui é espécie, olha no refipofagem sua cola. O que o retângulo vai ser? Os gêneros estão dentro de um? As famílias estão dentro de um? As ordens estão dentro de uma? Então você iria responder que o losango, que o quadrado é um nível taxonômico denominado classe. Ok? Usando um desenho, a gente tem a aplicação desse assunto. Mas também, de que forma que esse assunto pode cair numa prova nossa? Da seguinte maneira.
Então vamos lá, vamos lá. Opa, tempo tá dando. Ó. Quando eu chego em nível de espécie, eu sei que indivíduos que são da mesma espécie, eles cruzam entre si. E geram descendentes. Férteis. Ou seja, eu casei com meu marido, tive 2 crianças, e as minhas crianças vão continuar esse legado se quiser ter filho. Que nós ainda contamos com essa vantagem, não é assim? Você quer ter filho? Eu falava que não ia ter filho, mas me ferrando. Os picos caíram no meu testa, gente. Eu era dessas pessoas que se eu visse uma mulher grávida passando, e se ela tivesse uma outra criança do lado, nossa do céu, exorcizava. Eu falei, Senhor, quando pesa em cima da terra, eu acabava com a pessoa. Mas ainda bem que Deus transforma a vida da gente, né? E um dia eu virei assim para Deus e falei, ó, se for, não desse jeito que eu falei, com mais educação. Com Deus a gente conversa com educação. Ai, Deus, se for para eu ter filho, então você prepara o negócio aqui, porque eu não quero ter filho, você não está entendendo. Faz nascer a vontade disso acontecer. E aí nasceu a vontade, teve as 2 bonitinhas. Por isso que eu falo, os picos bem no meio da testa. Teve vontade 2 vezes de ser mãe, você acha que pode? Para quem não queria, oxe, teve 2, foi bastante, né? Então vamos lá. Se eu pensar nas minhas filhas, elas vão ter condições de ter filho? Sim, porque eu e o meu esposo somos da mesma espécie. Essa é a definição de espécie. Como que isso aqui pode cair? Eu já vi no Enem o cara botar uns desenhos muito loucos. Botar tipo umas estrelinhas assim. E falar que essas estrelas representam uma dada população. Um grupo de indivíduos da mesma espécie. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, ok? Aí ele fala assim, ó, se eu pegar essa população e cruzar com essa, o que vai acontecer? Se eu fizer o cruzamento, o que vai acontecer? Aí ele põe uma legenda embaixo. Ele falava assim, e quando aparecesse essa imagem, gerou descendente fértil. Quando aparecesse uma imagem assim, pontilhada, é porque não gera descendente fértil. Então ele botou um monte de desenho e foi fazendo isso daqui. Uns negócios loucos assim. Então você tinha que olhar. Se aqui é a população A, aqui é a população B, aqui é a população C, aqui é D, aqui é E. A gente ia ter que identificar quais desses indivíduos que fazem parte da mesma espécie. Como que eu ia saber? Entendendo esse conceito de espécie. Ó, tipo assim, se eu pegar a população A, cruzar alguém daqui com alguém daqui, deu isso daqui, ó. Ó o desenho. O que esse desenho indica? Gerou descendentes férteis. Então, A e B são da mesma espécie. Entendeu? Então é a leitura do desenho e conseguir interpretar esse desenho justamente porque eu sei desse dado. Para ser da mesma espécie, é porque os caras conseguiram se cruzar e gerou um descendente que consegue ainda manter essa informação genética que vai sendo passada adiante. Então isso já caiu no Enem. Que mais que de repente pode acontecer e cair para mim? A seguinte coisa, ó. Agora eu vou apagar isso daqui. Se eu pegar uma espécie, por exemplo,
de uma espécie, precisa saber que esse cara um dia foi identificado. Um dia alguém estudou sobre ele e deu um nome para ele. Ok? Esse nome que é dado para um ser vivo, a gente chama de nomenclatura científica. É tipo assim, ó. Esse aqui seria o nome que a sua mãe deu para você, no dia que você nasceu. Como que é seu nome abençoado? O nome completo, tá? Por favor. Não? Isso. Entendi nada. Júlia Lima Ribeiro. Tem alguma Júlia Lima Ribeiro aqui nessa sala? Só tenho você. Percebe? Como é meu nome? Priscila Borges Dalben Gaspar. Tem alguém que chama assim aqui? Só eu. O nome científico do cara é específico para ele. É só ele que tem aquele nome. Mas ninguém tem um nome igual a ele. Ok? Sossegadinho? Para eu escrever esse nome, eu tenho que seguir regrinhas. Eu vou escrever essas regras aqui para você. E em cima disso, vamos pensar no exercício de como que pode ser cobrada essa informação, tá bom? Então vamos lá, ó. Quais são as regras? Eu vou abreviar aqui, tá bom? Nomenclatura científica. Eu vou lendo ali e vou encaixando aqui para você, tá bom? Ó, primeiro, tem que escrever em latim, que é a língua morta. Você conhece isso daqui? Você já leu isso tem em algum lugar? É português esse negócio aqui? É em latim. Por que usa em latim? Pelo fato de ser uma língua morta, aquela língua aqui, já que está morta, ninguém pode mexer, né? Se fosse em português, isso daqui já não ia ser mais canis lupus, nem aqui nem na China. O cara já ia ter no mínimo colocado um CP. Igual nós escrevemos você na internet, você bota um PC, né? Assim? Se fosse em português. Mas como é na língua morta, a gente não mexe, não muda nada. Então a língua, nomenclatura científica, o nome de todos os seres vivos, se escreve em latim. Segunda regra.
Para escrever o nome de um determinado ser vivo, a gente usa dois termos, duas palavras. Uma, duas palavras. Se você estiver olhando isso, é porque nós estamos usando a nomenclatura binominal, ou seja, são dois nomes que aparecem, tá? Mas tem a possibilidade, e existem algumas espécies, que o cara, ele usa a nomenclatura trinominal. Em vez de você ver dois nomes, você vai ver aqui uma terceira palavrinha aqui. É tipo o que acontece com nós, né? Ó. Aqui segue a nomenclatura trinominal. A gente vê três palavrinhas aqui compondo o nome da nossa espécie, que nós somos Homo sapiens sapiens. Tá bom? Então, ou é binominal ou é trinominal. Segundo, olha o nome agora. Tanto aqui quanto aqui, a regrinha é a mesma, tá? Então, vai lá. A primeira palavra. O que ela indica para mim? O gênero. Lembra de levitofage? Então, até chegar no gênero, até esse ponto, olhando no nome científico, é isso que eu enxergo. Até o nível de gênero, esse ser vivo ele é semelhante a alguém. Olhando no nome. Qual das partes que indica o gênero? Para eu saber se nos outros níveis taxonômicos esse cara é semelhante a alguém no exercício que eu estou comparando, tá? Então aqui para mim indica isso daí. Qual que é o gênero que esse animal pertence? Aqui, gênero Canis. Aqui, gênero Felis. Esse aqui, ó, gênero Canis de novo, ó. E esse ser vivo aqui, gênero Homo. Olhando na lousa, quantos seres vivos diferentes aqui está dentro do mesmo gênero? Quantos? Esse cara e esse cara. Como que eu sei? Por conta do nome científico que ele recebeu. Onde que eu olhei? A primeira palavra. Ela indica a qual gênero esses caras pertencem. Então, pega a carona com isso. Um gênero divide-se e forma as espécies. Então, aqui eu tenho uma espécie que é diferente dessa. Então, a segunda palavrinha indica para nós a espécie. E olhando aqui, eu sei que esse cara é o lobo. E olhando aqui, eu sei que esse cara aqui é o cachorro. Como que eu sei que eles são de espécies diferentes? Porque eu estou olhando o segundo termo dessa nomenclatura científica, tá? Então, aqui indica a espécie. Quando a gente tem a nomenclatura trinominal, o terceiro nome que aparece aqui é a subespécie, ok? Então, olhando para esse ser vivo aqui, é o homem. Deixa eu apagar para não ficar muito tumultuado aqui, ó. Ó. Olhando para esse cara aqui, que é nós. Se eu seguir a nomenclatura binominal, é só Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens a espécie. Se eu seguir a nomenclatura trinominal, opa, olha o terceiro termo aparecendo aqui. O primeiro nome indica para mim o gênero. O segundo nome é a espécie. O terceiro nome é a subespécie.
É importante eu saber isso, porque tem exercício que o cara pede para eu comparar um ser vivo com o outro. E dizer para ele, se eu cruzar fulano com ciclano, vai gerar um descendente fértil, igual essa historinha aqui, ó, que eu desenhei para vocês, que caiu um neném. Só pelo nome científico. Então, eu preciso saber isso. Identificar nesse nome para que serve essa bagaça. Seguindo a regra. A primeira palavra indica o gênero, a segunda indica a espécie. Tá. Agora, como que eu escrevo isso daqui? Olha a primeira palavrinha. A primeira letra da primeira palavra. Primeira letra da primeira palavra. Tá vendo? Uso letra maiúscula. Ok? A segunda palavra. Segunda palavra, segunda palavra, segunda palavra. Segunda, terceira, quarta, se tivesse aqui, a gente ia iniciar com letra minúscula. Regra. É regra. Tem exercício que o cara inverte. Ele faz assim. E pede para você achar o erro. Qual alternativa está seguindo a regra da nomenclatura científica? E aí, se você não sabe que a escrita está errada, você acaba errando um exercício que é relativamente sossegadinho, tá vendo? Tá? Aí você fala, Pri, para que serve dar nome para as espécies? Qualquer lugar do mundo que você for, esse cara aqui, ele recebe esse nome. É um nome universal. Ele não sofre variação se eu estiver olhando para o mundo científico, tá bom? Que tiver, por exemplo, assim, ó. No Brasil, esse cara se chama lobo. Como que ele se chama em inglês? É outro nome, né? Porque a língua é diferente. É wolf que fala, gente? Não sei não. Wolf? É assim que fala? Lobo em inglês é wolf? Se fosse cachorro, eu ia falar pra você que era dog. Você quer ver? Tá? Então aqui, ó. Em português a gente fala cachorro. Porque nós estamos aqui no Brasil. Mas e se eu for lá pro Nordeste? Se eu for pro Norte? Não muda, não tem essas variações linguísticas? Se a gente está seguindo a nossa língua mátria, mas no nome científico isso não vai acontecer. Se eu chegar em qualquer lugar do mundo e perguntar pelo Canis lupus, todo mundo vai saber que é um lobo, vai puxar a gavetinha e vai me dar as informações que tem sobre esse animal, percebe? Então é que nem tipo assim, ó, o cara é muito especial, ele tem um nome mega importante, então ele tem que receber esse destaque, tem que ser igual em tudo quanto é lugar, ok? Para acabar a regra, colega, já que é um nome importante, é um nome especial, se eu pudesse jogar aqui cola glitter, sabe? Que já vem com glitter junto, ou você joga uma cola aqui e joga esborrifa uns glitter assim, já resolvi o problema, porque você ia bater, nossa, cheguei, estou aqui, olhem todos para mim, porque o nome científico é isso que significa. Eu tenho que dar um destaque porque é um nome chique, tá entendendo? Como que eu faço isso? Se eu estiver escrevendo o nome desse cara, tem mais uma regrinha. Eu tenho que grifar. Então, se você estiver fazendo uma segunda fase, por exemplo, e você precisa escrever o nome de um determinado ser vivo, quem aqui vai fazer biológicas? Uns 3, 4. Imagina que você vai para a segunda fase de algum vestibular, né? E aí tem lá uma pergunta que você tem que escrever. E o cara exige que você saiba escrever corretamente o nome de alguns seres vivos. Você tem que aplicar as regras da nomenclatura científica. Só que você está escrevendo à mão e tem que dar um destaque. Tem que mostrar naquele texto algo que chame atenção para aquele nome. Como que você faz isso? Você sublinha. Só que é um grifado em cada palavra. Você não pode fazer isso aqui, ó. Quantas palavras você está vendo aqui, pessoal? 2. Você não está vendo uma para você passar um traço só, tá? Então, ó. Grifa um e grifa um. Tia Pri, mas e se eu estiver digitando, eu estou fazendo o meu TCC, e aí apareceu o nome lá do Australopithecus afarensis. Como que eu vou dar um destaque no nome desse cara se eu estou digitando?
Usa os recursos do Word, tipo assim, tem o grifado, sublinhado? Tem, não tem? Então você pode sublinhar separadamente cada palavra, tudo bem? Mas você poderia deixar em itálico. Deixa eu ver se aparece um trem desse aqui. Tudo bem? Ó. Itálico, as letrinhas deitadas. Percebe que o nome está escrito, só que eu estou usando uma ferramenta diferente do que eu usei nas demais partes do texto, ok? Então você pode usar esse recurso que é o quê? O itálico, ou você pode deixar em negrito. Deixa eu ver se eu tenho uma parada dessa aqui. Negrito, não sei se você vai enxergar. Que é quando você deixa mais escuro a letra, a palavra que você selecionou. Então, você tem que dar uma ênfase para aquele nome, tá? Então, se você estiver digitando, você pode sublinhar, você pode deixar em itálico, ou você pode pôr negrito, sem estresse. O cara que olhar ali, ele vai saber que você representou esse nome da maneira como precisa. Mas se estiver escrevendo à mão, é só grifar e tá tudo certo. Sossegadinho? Fale, pessoal. Eu aprendi que os dois tinham que ficar em itálico e sublinhado. Estaria correto? Isso aqui assim, ó. Não. Tinha que entrar os dois. Em itálico e sublinhado. Estaria correto? Um ou outro. Não precisa exagerar no negócio. Um ou outro. Tá? Você quer deixar sublinhado e grifado, está fazendo duas vezes a mesma coisa. Não precisa. Tá bom? Tá? Não tem uma regra que aponta para isso, não. Sossegadinho aqui, gente? Então, quando eu falo da nomenclatura científica, para que ela serve? Ela me mostra até que ponto um determinado ser vivo compartilha de características em comum. Como que eu sei isso? Porque no nome científico do cara, eu estou usando o quê? Um termo que faz menção ao gênero que ele pertence. Então, se ele pertence ao gênero, olha lá o que ficou fácil. Ó, até esse ponto aqui, o cara que eu estou olhando, ele vai ser semelhante com o outro que eu estou comparando. Em nível de espécie, não rola mais semelhança entre eles. Mas e nos níveis que antecedem ao gênero? Opa, aí os caras é tudo igual. Por quê? Ó, lembra? Até chegar em gênero é porque eu peguei a família. E eu dividi ela em níveis menores, dividi em diferentes gêneros. Todos esses gêneros fazem parte desse mesmo grupo aqui. Consequentemente, mesma ordem, mesma classe, filo e reino e domínio. Sossegadinho? Quem aqui não gosta de regra? Quem aqui achou difícil gravar esse negócio? Colega? Quando eu fui fazer cursinho, a única coisa que eu sabia, cara, na biologia era isso daí. Porque eu fiz o meu ensino médio, estudei numa escola em que a gente estudou 4 anos. E foi uma escola que preparou para ser professora. Então, no primeiro e no segundo ano, eu tinha matérias do ensino médio. Química, física, biologia, parará. E nos outros 2 não tinha nada disso, né? Só que eu fui uma pessoa tão sortuda, pensa uma pessoa sortuda demais. Primeiro ano eu tive biologia. O povo não gostava da professora, eu não sei porquê, eu gostava dela demais. Mas o meu segundo ano, a minha sala foi a única que ficou sem professor de biologia praticamente o ano todinho. Eu tive biologia só o primeiro bimestre e no último bimestre. Segundo e terceiro bimestre nós ficamos sem professor. O professor que entrou e deu aula para nós no primeiro bimestre, eu acho que eu fui a causadora da saída dele. Eu tenho trauma disso, né? Porque ele fez uma atividade com a gente e fez uma pergunta para nós. E aí eu questionei ele. E aí a forma como eu questionei ele foi muito legal. Por quê? Se nós tivermos tempo, vamos falar sobre os sistemas do corpo, né? E aí ele fez uma pergunta para nós no questionário que falava assim: qual é o órgão que ao mesmo tempo que faz parte do sistema respiratório, também faz parte do digestório? A gente foi lá, procurou, pá, e nós descobrimos que era a faringe, aqui no fundo da garganta, sabe a nossa goela? Se chama faringe. E aí a gente respondeu.
Quando ele foi corrigir, aí ele fez a pergunta e a gente falou, faríngeo, professor. Ele falou, não, é o ânus. Aí eu estava sentada, de frente aqui, provavelmente, já estava sentada assim. Professor, então quer dizer que a gente respira, levantei a bundinha, assim, pela bunda? Nossa, o cara ficou muito bravo. Foi o último dia que ele deu aula para nós, ele não voltou mais. Aí eu acho que foi por causa do que eu fiz. Ele disse que se sentiu ofendido. Acontece, tá? E aí aconteceu isso comigo. Então eu tive só 1 ano de biologia. E aí eu fui fazer cursinho. A única coisa que eu sabia era regra de nomenclatura científica. Porque parece que é uma coisa fácil de gravar, meio que fotográfico. Tá bom? Vamos treinar esse negócio, quero ver se você entendeu. Ó, eu trouxe esses exercícios para a gente treinar um pouquinho. E aí você depois treina com os que tem na sua apostila. Se ficou alguma dúvida, sei lá, se a tia Pri, tá bom? Então eu vou te mostrar como que responde. Olha isso aqui. 2 seres vivos pertencentes à mesma ordem. São obrigatoriamente parentes até que ponto? Até o nível de ordem os caras é parente. Olha no que ficou fácil. Então vou usar esse aqui mesmo. Até aqui eles são iguais. Daqui para cá começa a diferenciar. Por quê? Porque eu começo a dividir para verificar quais são as outras coisas que esses animais têm em comum. Então, até esse ponto aqui, eles têm semelhanças. Volto para trás. Se é da mesma ordem, é da mesma classe, é do mesmo filo, é do mesmo gênero e também do mesmo domínio. Tá vendo? Então, o exercício ele sempre vai me dar um referencial. Até esse ponto aqui, os caras é igual. Percebe que eu te disse assim quando eu estava explicando? Só para você enxergar isso daí. Imagine que isso daqui é um funil. No gargalo, todo mundo passa, porque a boca é larga. Estreito é o caminho. A boca aqui é larga, ok? Aí nós vamos afunilando, por quê? Porque eu começo a verificar outras características. Então eu começo a o quê? A selecionar e a separar. Ó, esse cara não vai fazer parte desse grupo aqui, ó, mas ele vai fazer parte de um outro. Então a gente começa a colocar cada um no seu quadrado, beleza? Então a gente vai estreitando, até que a gente chega no nível de espécie em que a gente não vai estreitar mais. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui com a gente, ok? Então se eu estou falando que o cara, até o nível de ordem, até esse ponto aqui, ó, eles fazem parte do mesmo grupo, significa que durante esse afunilamento, quando chegou nesse ponto, eles ainda tinham semelhanças. Daqui para baixo, começaram a aparecer as diferenças. Certo? Então, esse exercício está querendo identificar isso, se eu consigo ver isso. Olha o outro. Olhando para o nome científico do leão, Felis leo, aqui é o leão, e do Felis domesticus, que é o gato, tá? Os dois animais pertencem a diferentes o quê? Olha o nome. Aqui a primeira palavra é igual se eu fizer a comparação, tá vendo? A primeira palavra indica o que mesmo? Aí eu vou olhar a segunda palavrinha. Segunda palavrinha, aqui é leo, aqui é domésticos, então é diferente. Tá? Aí o que significa essa segunda palavra? Opa! Então, até gênero, eles estão agrupados. Quando chegou em nível de espécie, eles se diferenciam. Certo? Ok? Vamos para o próximo. Ó, que da hora. Aqui o cara já botou um monte de espécie. Um monte. Ele disse assim: em uma área de transição,
e de Mata Atlântica e Cerrado. Eu imagino que você tem isso daqui, ó. Vamos desenhar. Vamos, faz de conta que nós estamos aqui em Itapevi. E aqui é São Roque City. Ok? Entre uma cidade e outra existe um caminho. Imagine que nós estamos transformando a cidade agora. A Itapevi agora é uma floresta. Floresta Itapevi. Então, aqui, ó. E aqui a floresta São Roque. Transformamos isso aqui em vegetação. Então, entre essa floresta e essa floresta, existe uma área de transição. Em ecologia, você pode encontrar esse termo aqui, ó. É a mesma coisa. Estou colocando, porque vai que aparece, né? Área de transição. Aqui é a tradução do português dessa palavra. Tá. Existe uma área de transição. O que significa isso? Significa que aqui eu tenho uma determinada espécie de planta, aqui eu tenho outra espécie de planta. Entre uma vegetação e outra, essas espécies elas se repetem aqui. Eu vou ter ambas espécies ao mesmo tempo. Isso que é uma área de transição. Pegando essa área de transição, eu vou ter o quê? Várias espécies diferentes ali. Porque ela vai contemplar. Eu fiz uma máscara nova para mim, gente, tô ficando tão parada com ela. Toda hora que eu falo, ela sobe para cima, ela desce para baixo. Tá me irritando esse negócio. Volta aqui. Se eu olhar para essa área de transição, eu vou ter uma diversidade muito grande de espécies. Por quê? Nesse lugar eu vou ter a mistura, né? Ok? Vai ter espécies que é daqui, espécies que é daqui no mesmo lugar. Então, isso que ele está falando para nós aqui. Nesse lugar, são encontrados essa planta, pau d'arco, olha o nome chique dela, Tabebuia serratifólia, ok? Caixeta, Tabebuia cassinoides. E alguns IPs, meu, falou IP, tem IP amarelo, rosa, roxo, branco, violeta, azul, tem tudo quanto é cor, né? Olha lá, Tabebuia áurea, Tabebuia alba, Cibistaques antisifilítica, tá aparecendo, mas é tudo IP. Cipó de São João, Pirostégia venusta, e também, que também é frequente nesse lugar. Quantas espécies diferentes você está vendo aqui? Como eu faço para saber isso? Olha o segundo nome. Aqui é uma coisa, aqui é outra, vai contando, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, tá vendo? Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espécies. Quantos gêneros diferentes você tem? Diferentes. Porque quando aparecer o mesmo nome, você considera que é um gênero apenas, tá bom? Ó, Tabebuia aparece aqui. Tô riscando a louça, gente, vai ser limpar. Também tem a canetinha. Ó, Tabebuia aparece aqui, tá vendo? Aparece aqui, aparece aqui. Até o nível de gênero, essas plantas são parentes, tá vendo? Só em nível de espécie que difere. Então aqui é um gênero, Tabebuia. Agora os outros. Não tem mais nenhum Cibistaques, só tem aqui aparecendo. E não tem nenhum outro Pirostégia, só tem aqui. Então eu tenho 3 gêneros diferentes. Ó. Segredinho? Mais um para a nossa coleção. Aí nós acabamos. Olha lá. Eu tenho aqui. Ai, que bola da bolsa. Depois a gente passa um paninho para limpar, tá, gente? Você não está enxergando que você tá meio longe, mas aqui está escrito Homo erectus, Homo sapiens,
Homo sapiens neanderthalensis. Cacete, isso não é um nome, é um xingamento. Todos fazem parte do mesmo gênero Homo. Está falando dos homens primitivos aqui, dos nossos parentes, tá entendendo? Os nossos, tudo nossos parentes. Continua, ó. Analise essas espécies e vê qual afirmação está correta. A resposta final é a somatória das afirmações corretas. Então vamos lá. Fazem parte do mesmo gênero, isso eu já sei. Então, se está no mesmo gênero, cadê o retificado de novo? Você já decorou isso aqui? Ó. Se está no mesmo gênero, daqui para cá, os caras é tudo igual. Aonde que muda? Quem que está ali, que é da mesma espécie? Os indivíduos 2 e 3. Ó, como eu sei disso? A segunda palavrinha indica para mim a espécie. Se eu olhar o indivíduo 3, ele está seguindo a regra de nomenclatura trinominal. Então aqui está falando que essa raça é diferente dessa. É tipo assim, ó, vamos chutar o pau da barraca. Aqui seria os japoneses, aqui seria os africanos, mas é tudo homem. Isso que seria a subespécie. Beleza? Continua. Qual a afirmação está correta? Eles fazem parte do mesmo gênero, da mesma família também, mas estamos voltando, está dentro da mesma paçoca. Todos estão escritos corretamente? Usei uma fonte diferente. Primeira letra maiúscula, segunda, terceira minúscula, tá vendo? Sossegadinho. Então a primeira tá Pitstru, número 1 aqui. Perfeito. Fazem parte da mesma classe, da mesma ordem? Sim. É diferente no nível de espécie, ok? Todos estão escritos corretamente? Tá certo também, ó. Fazem parte do mesmo reino? Oxe, o nível maior que eles podem participar dentro do mesmo reino, depois de só domínio. Antes de só domínio. E todos estão escritos corretamente. Mais um pouquinho. Fazem parte do mesmo filo? O último deles contém gênero, espécie e subespécie de acordo com a nomenclatura trinominal. Entendeu? Então, número 8. Eles fazem parte da mesma espécie? Já começou errado. Ok? E filo? Filo sim. Nem todos estão escritos corretamente, então tem 2 erros aparecendo. Quando fala que nós escreveu errado e quando diz que é da mesma espécie. Então, somando, quanto que dá isso? 8 mais 2, 10, com mais 5, 15. Sossegadinho, né, sossegadinho? Tá? Por isso que é importante conhecer um pouquinho dessa bagaça aqui. Mas aí nós vamos continuar nossa parada louca do sucesso. Vou continuar aqui, fecha. Nós vamos continuar aqui. O tubo em continuar dessa brincadeira é qual? Conhecer os seres vivos. Rapaz, que calor da bexiga. Ó. E eu vou pôr um esquema aqui para nós. E eu vou pôr aqui o mínimo que a gente precisa saber. Chega dentro? Então, ó. Se eu olhar para os seres vivos, o que eu consigo identificar que existe em comum entre eles? Que eles podem ser formados por célula. Então tem ser vivo que é celular. Tem célula. Não é o cara que tem o celular e sai andando com ele e sai falando não, tá bom? Porque bactéria não usa celular, combinado? Então vai lá. Falou em ser vivo celular é porque possui célula. Mas eu te disse que tem um cara que não tem célula, mas ele pode ser considerado um ser vivo.
Quem que é esse cara? A celular. Tá falando de quem aqui? Vírus. Então, o que você sabe de vírus? Não possui célula. Além de não possuir célula, quais são as outras coisas importantes que eu preciso saber desse cara aqui? Você conhece um versículo bíblico que fala assim: o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir? Já ouviu isso? Eu comparo o vírus a esse cara. O ladrão é aquele cara que é oportunista. Ele espera a melhor oportunidade para dar o golpe, não é assim? Ele não chega, você não sabe que ele é um ladrão. De repente ele aparece. O vírus é assim. Então, ó, são seres oportunistas. Quando eu falo que ele veio para roubar, matar e destruir, o que eu estou querendo dizer? Que ele rouba, eu estou fazendo uma comparação, certo? Então ele rouba o controle do funcionamento da célula. Ele entra dentro de um ser vivo que tem célula. E ele faz essa célula trabalhar em prol dele. Ou seja, a célula não tem mais o domínio próprio dela. Então rouba o controle da célula. Tudo bem? Quando fala que distrai, está destruindo o quê? Toda a estrutura de funcionamento dessa minha célula. Todos os ingredientes que fazem essa célula funcionar, esse cara está pegando. E para acabar, ele mata. Porque para ele sair dessa célula, ele promove o quê? O rompimento dessa célula. Arrebenta essa célula. E aí ela morre, tá? Então, quando eu digo que ele é um ser oportunista, significa isso. Ele se aproveita da oportunidade certa para ir lá e dar um golpe. Sossegadinho? Como ele não consegue fazer nada por conta, ele precisa do apoio de alguém, porque ele não tem célula, a gente fala que os vírus não possuem metabolismo próprio. Ele necessita obrigatoriamente de um ser vivo que faça tudo por ele, tá? Então, ó, a gente diz assim: ele é parasita. Obrigatório. A condição para ele continuar vivendo é essa. Traduzindo para o português. Se um vírus estiver no ambiente, no ar, no chão, sobre algum objeto, ele é só uma partícula que não faz bosta nenhuma. Para ele ganhar força e poder, ele precisa sair do meio inanimado, meio que não tem vida, e entrar na célula do indivíduo. Aí sim, ele vai fazer essa célula trabalhar por ele. Até aqui vocês entenderam, sossegadinho? Tá sossegadinho para entender? Tá? Tranquilo? Essa é a característica de um vírus. Quando esse cara entra dentro do corpo do indivíduo, o que ele vai fazer? Duas coisas ele pode fazer. Ele vai querer se reproduzir. Ou esse cara chegando, tá? Então a gente fala que ele faz um ciclo lítico. Ó.
Não vai caber aqui para eu escrever o que é, eu vou explicar para vocês. Vai lá. Ou esse vírus, ele chegando, sabe aquela música que fala assim, chega, entrar, vocês conhecem? Vocês já ouviram isso daí? Não? Eu canto de vez em sempre na minha casa. Que é assim, ó. Seria aquele vírus que ele chega, se instala numa determinada célula, e aí ele já faz a célula trabalhar para produzir cópias dele. Essa célula está cheia de vírus, arrebenta. Isso que significa ciclo lítico. Entra, se reproduz rapidamente, arrebenta a célula e vai invadir outras células. Então eu vou pôr aqui, no to be continued, daí você coloca ali do lado, tá bom? Só para não ficar sem nada escrito para você. Ó. Ó. Ele entra, reproduz e sai da célula. Ok? Vamos dar um exemplo de um cara que é assim, chegando. Todo mundo aqui já teve gripe? Tipo assim, ontem você estava super bem, viu, de boa. Aí você foi na casa de um parente seu, já aconteceu isso com você? Vocês são irmãos? Não, é que vocês são parecidos, gente. Aí você foi na casa de um colega seu, e aí você chegou lá, o cara estava bichado, estava virado numa gripe que, nossa, Deus do céu, cuidado de você. E ele tossindo muito, você começou a respirar aquele mesmo ar que ele, né? No dia seguinte, você começou a ficar meio zoado. O vírus que estava no ar, você passou nesse lugar de uma cafungada, uma respirada, mandou ele para dentro do seu corpinho, pronto, o cara fez a festa em você, percebe? Tudo bem? Esse cara é um exemplo de vírus que segue essa via aqui de reprodução, ó. Segue o ciclo lítico, já chega fazendo um regaço. Daqui a pouco eu vou perder meus olhos. E o ciclo lisogênico? Ó. Lisogênico. É aquele vírus que entra e ele vai dormir um soninho, tá? Fica em estágio de latência. Eu vou chamar aqui assim, carinhosamente, ó. Vai dormir um soninho. É aquele cara mais sossegadão, tipo assim, não preciso fazer nada agora não, vou ficar de boa, a hora que der, aí eu faço o estrago. Fala, bonita. Professora, mas aqui só não pega na pessoa que a imunidade está baixa ou não faz? Vamos pensar que tem duas coisas aí, ó. Se o cara está com a imunidade baixa, é um prato cheio. O vírus chega a fazer um regaço. Mas nem sempre o cara está com a imunidade baixa e ele fica gripado mesmo assim. Então, não está relacionado à imunidade dele, ok? A segunda coisa que pode acontecer é o seguinte. Imagina a situação, ó. Você foi lá na casa desse colega seu que está bichado, entrou e saiu, conversou assim com ele, faz de conta que é seu namorado. Você deu uns beijos, dá umas lambidas lá, você engoliu os vírus que estavam dentro da boca dele, certo? E não ficou bichado. Caramba, o que acontece? Nossa, minha imunidade é super Chuck Norris, sou louca. Imunidade Chuck Norris, batizei agora aqui. O que pode ser possivelmente? Você já teve essa gripe. Seu corpo já protegeu você contra isso. Vou fazer um parênteses aqui do lado. Toda vez que a gente fica doente, entrou algum agente estranho no nosso corpo. Tudo que é estranho ao nosso corpo, a gente chama de antígeno. Então pode ser o vírus, a bactéria, pode ser aquele verme que você teve quando você era criança, sabe assim? Pode ser a substância tóxica que uma bactéria lançou no seu corpo, o veneno de algum animal peçonhento, tá bom? Esse cara, uma vez no meu corpo, ele vai gerar uma resposta de defesa. Demora alguns dias para eu produzir isso. Demora mais ou menos 21 dias, mais ou menos, para você, produzir isso daí. Essa resposta
são os anticorpos. E esses anticorpos você produziu para combater aquele vagabundo que entrou em você. Acontece que esses anticorpos, eles são muito específicos, tá? É tipo assim, ó. Se aqui entrou em você o vírus da gripe, você vai produzir um anticorpo que se encaixa perfeitamente para destruir, ok? Então, o encaixe químico entre as moléculas é altamente específico. Se aí, de repente, entrou em você o vírus da cachumba, esse aqui não vai agir aqui, não rola química, não tem encaixe. Eu tenho que produzir um anticorpo que vai encaixar aqui para destruir. Isso acontece com a maioria dos organismos que entram no seu corpinho. Pega a carona com o que você perguntou. Não fiquei bichado, provavelmente porque eu já produzi o anticorpo contra aquele vírus que está no corpo da pessoa. Aí ele entrou em mim, entrou. Ele vai entrar em você? Vai. Só que quando ele entra em você, você já tem a defesa produzida. Ok? Seu corpo muito sabiamente, mas também muito sossegadão, é aquele cara que gosta de fazer o serviço uma vez, tá? Ele vai olhar para o ser vivo que entrou, tirar uma foto e vai falar: eu te conheço, porque você já ficou bichada com isso, entendeu? Então, os anticorpos, o sistema de defesa, as suas células de defesa reconhece e vai olhar e falar assim: eu conheço você. Na hora que faz esse reconhecimento, vai lá e começa a produzir os anticorpos que você já tem. E aí já cai matando de pau. Isso em horas. Então, provavelmente, você não vai nem sentir os sintomas da doença. Mas a primeira vez que você ficou doente, que você ficou bichado a doença, você ficou bichado pra caramba, né? Você sofreu, não sofreu? Se você não sofrer de novo, seu corpo já registra essa informação. Então, toda vez que esse mesmo ser vivo entra, você já tem a defesa produzida. Então, isso é algo que acontece. Ok? Sossegadinho? Por isso que a gente não pega sempre a mesma doença, sempre. Pô, Pri, mas no ano passado eu tive gripe, esse ano eu peguei de novo. São vírus diferentes. Causam a mesma doença. Tá? Uma vírgula desse vírus que muda, pronto. Já aciona o sistema de defesa para que eu produza algo que é específico para aquele problema. É assim que o nosso corpo trabalha. Beleza? Então tá. Então vamos perceber aqui a diferença de uma coisa com a outra. Aqui eu falei pra você que é tipo o vírus da gripe, que chega chegando, lá. Aqui, ó. É aquele vírus HIV, que lá quando você era novo, você saía nas baladas, pegava todo mundo, pá! Esqueceu de usar a camisinha, passou a régua numa pessoa que estava bichada e ganhou de brinde, além do prazer, o HIV. Ele entrou em você. Só que não fica achando que ele vai chegar chegando. Não, filho. Ele chega e vai fazer o que nós chamamos de ciclo lisogênico. Ele entra numa célula e fica lá, dormindo, ok? Só que daí, o que acontece com isso daqui, ó? Tá aqui a célula do seu corpo. Nossa, eu vou ter que desenhar maior, gente. Posso apagar a definição aqui, bonito? Sossegadinho? Não, então eu vou apagar aqui, ó, que aqui eu refaço. Ó. Vou te mostrar o que acontece. É tipo assim, ó. Aqui está a sua célula, mó bonitona. Aqui está o núcleo da sua célula. Lembra do núcleo? Célula eucariótica. Aqui está o seu DNA. Você tem um monte. O vírus entrou. Ele injetou em você o material genético dele, porque ele tem, ok? Esse material genético dele vai lá para o núcleo da célula e vai se conectar com o seu material genético. Você fala, e daí? E daí que é o seguinte, quando essa célula aqui, ela for se reproduzir, for produzir novas células, vai ter que duplicar esse material genético aqui, ó. A célula, ela faz cópias do DNA dela. Faz várias cópias, ok? Se eu tenho o DNA próprio da célula, esse DNA ele é copiado, faz parte do processo.
Só que nesse DNA meu tem o DNA do vírus. Quem que vai ser copiado na aula? O DNA do vírus. O resultado disso, faz de conta que essa célula produziu 2 células aqui. Ó, o meu DNA foi copiado, mandado para essas células que foram formadas aqui. Isso já é serviço nosso. Só que também foi copiado o DNA do vírus. O vírus está se reproduzindo? O material genético dele está sendo reproduzido. Um belo momento esse cara acorda para a vida. E aí quando ele acorda, eu tenho várias células que estão com o material genético dele. Entendeu? Ou seja, várias células que ao mesmo tempo começam a produzir vários vírus ao mesmo tempo. Ok? Então essa que é a diferença, dependendo do vírus que você está falando. O HIV é um cara que é assim. Olhando para o HIV, ó, esse é o nome do vírus que causa a doença AIDS. Bom? Quais são as células que esse cara aqui, ele vai entrar e fazer a festinha? Não é qualquer célula aqui, porque os vírus, eles são específicos. Ou seja, o vírus que ataca animal. O vírus que ataca fungo, ataca fungo. O vírus que ataca bactéria, ataca bactéria. O vírus que ataca planta, ataca planta. Mas eu sou animal. O meu corpo tem um monte de célula. Ok? Tá. Eu tenho um vírus que vai atacar o sistema respiratório. Eu vou ter vírus que vai atacar o reprodutor. Eu vou ter vírus que vai atacar o urinário. Ele reconhece qual é a célula que ele tem que entrar. Eu fico uma égua. Tá vendo? Então não fica achando você que quando um vírus entra, é qualquer célula do corpo que ele vai invadir. Não. Ok? Sossegadinho? Então vem cá. Esse cara, ele parasita as nossas células de defesa. O famoso linfócito. Só que esse cara aqui, olha que zica na balada, ó. Esse cara aqui tá cheio de vírus HIV lá. Inativo, o vírus não tá fazendo bosta nenhuma, só tá usando a célula para produzir cópias do material genético dele, beleza? Tá. Quando esse vírus acorda para a vida, quando ele acorda para a vida, ele começa a se multiplicar. Ele vai fazer o ciclo lítico. E o resultado desse trabalho do vírus vai ser matar a célula. Qual célula que ele está matando? Que célula é essa? O que essa célula faz? Lembra que você falou para mim, Pro, como que esse negócio ficar doente? Quando entra algum ser vivo estranho em você, essa é a linha de combate de frente. Essa é a célula que eu falei para você. E quando entra alguma coisa estranha, ele olha assim e fala, eu já vi você aqui. Ah, não vi. Pera lá que eu vou passar um fio para os meus irmãos virem aqui regaçar você na porrada. Entendeu? Então essa aqui é a célula de defesa, que é a linha de combate primeira, que avisa as outras células que tem alguma coisa estranha acontecendo com você. Você precisa dela. Só que se essa célula aqui está sendo destruída, você vai ter essa linha de combate? Não vai. Como é que você vai avisar as outras células de defesa que tem alguma coisa estranha com você? Você não avisa. Ok? Como que você vai se defender? Não defende. Por isso que o cara que tem o HIV, ele morre de qualquer outra doença. Ele não morre da AIDS propriamente dito. Ele morre de qualquer outro vírus oportunista, ele morre de uma gripe. Quando ele tá, a doença começa a ficar forte, né? Ele vai morrer de uma gripe, de uma tuberculose, sei lá, de uma coisa que talvez seja mais branda, uma herpes que entra no cara já fode ele, desculpa, falei. Ferra ele, entendeu? Por quê? Porque as células de defesa que preparam o corpo para defender, não tem. A quantidade está muito baixa. Ele está com a imunidade muito reduzida. Sossegadinho? Alguém ia fazer uma pergunta, eu dei uma apertada. Que tal da pessoa?
Tem pergunta? Sossegadinho? Tranquilo? Tá? O vírus, então, é esse cara que tem o quê? Esse perfil. E aí, faz. Ó, vamos voltar esse esquema aqui. A gente tem esse cara que é o vírus. E a gente tem os caras que possuem célula. Você está lembrado dos dois tipos de célula que eu falei para você? Lembra? Ó. Quem que é o ser vivo que tem célula procariótica? Ó, esse cara que é celular, ou a célula dele é procariótica, ou é eucariótica. Certo? Quem que é esse cara que é procariótico? Lembra o reino? Lembra? É o cara do reino monero. Quem que é esse cara que a célula é eucariótica? É o cara do reino animal. O reino das plantas. O reino dos fungos. E os protistas. E aí eu vou precisar de espaço para dar o conceito geral de cada um desses reinos, para a gente conseguir identificar, saber a diferença entre um e outro, ok? Tá? Deixa eu só ver que horas são, para vocês marcarem certinho. Vou colocar o basicão para nós aí. Rapaz do céu. Que calor que falou de Gil do céu! Já que eu tô bonita, deixa eu continuar mais bonita, tá? Tô suando até debaixo da língua aqui, gente. O que eu vou fazer agora, gente, é puxar aqui e falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Só preciso que você esteja me acompanhando. Cegadinho? Pode? Ó. Quem que é esse cara do reino protista aqui? Perdão, protista não, desculpa, monero. Lembra que eu falei para você que só tem dois carinhas para você memorizar quem que é ele, que está sucedendo? Bactéria e o que for igual entre elas eu vou escrever aqui do lado, tá? Todo mundo que está dentro desse grupo, ou seja, esses caras aqui, o corpo do cara é formado por uma célula, gente. Uma célula ele come, caga, peida, reproduz, faz tudo.
Tá bom? Então a gente fala que é unicelular. Você não tem esses caras pluricelular. Pelo amor de Jesus, se você vê isso, você marca errado. Tá? Todos são unicelulares. Ah, Priscila, mas eu já vi. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Eu já vi isso daqui, ó. Vou mostrar para você, tá bom? Eu já vi isso daqui, ó. Muda. Tá dando para você enxergar? Não quero que você leia nada. Você tá vendo isso daqui? Tá dando para enxergar? Aqui embaixo? Está enxergando um fio com várias divisões. Aí você fala, Pri, cada um é uma célula? É. Então ele é pluricelular? Não. Isso aqui é uma colônia. O máximo que você vai enxergar para esses caras é a formação de colônia. Mas o que eu preciso saber sobre eles? Se eu olhar para uma bactéria, eu preciso saber que essa bactéria é diferente da cianobactéria, tá? Qual é a diferença aqui? Ó, eu tenho bactéria que é folgada, vagabunda, elevada à milésima potência. O cara que é assim, para nós não xingar ele, nós usamos um termo mais chique, nós falamos que ele é heterotrófico. Ele não produz o próprio alimento, ele vai atrás do que já está pronto. Esse cara aqui, esse alimento dele pode ser nós. Então eu estou falando daquelas bactérias que entram no ser e acabam de ser bichado, de ser doente, ok? Mas tem aquelas bactérias que comem o cara quando morreu. Sabe o cadáver? Tem bactéria que come isso, ok? Tá? E a gente tem bactérias que são autotróficas. O que significa isso? Ao contrário, ó, produz seu alimento. Aqui é para falar bom. Só para concluir aqui, ó. Autotrófico. Lembra que nós falamos na aula passada, aquele cara que consegue produzir o próprio alimento? Só que no caso da bactéria, como que ela faz isso? Por um processo chamado quimiossíntese. É diferente eu olhar para plantas que você conhece e para essa bonita aqui, ó, a cianobactéria. Fala, Miguel. Rapidão, só para concluir aqui, tá? O que acontece aqui na cianobactéria? Elas são autotróficas? Sim. Mas elas fazem fotossíntese. Ó, é diferente. É diferente, ok? Existem bactérias que são heterotróficas? Sim. Existem bactérias que são autotróficas? Sim. Mas o que essa bicha faz para conseguir produzir o próprio alimento? Uma reação química que se chama quimiossíntese.
Se eu comparar essa abençoada que é autotrófica com as cianobactérias, as cianobactérias só são autotróficas. E qual o processo que ela faz? O mesmo que as plantas, a famosa fotossíntese. Para produzir o alimento, ela usa como fonte de energia a luz do sol. Ok? Tá? Sossegadinho? Então aqui reside a diferença entre elas. Então isso aqui é o que a gente precisa saber. Que é ser procarionte, você já sabe, ó. Procarionte, você já sabe. Então aqui eu pontuei para você a diferença que tem entre esses dois. Tá bom? Pessoas, está na hora de vocês irem comer. Certo? Desligar.